Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos o prazer de receber ele, que é um dos maiores nomes internacionais no tratamento da fala, voz e oratória. Fonoaudiólogo de referência e professor de oratória, com mais de 200 mil pacientes atendidas ao longo de mais de 50 anos de carreira. E também conhecido por sua abordagem única, que alia terapia comportamental a técnicas de oratória. Sua expertise já foi compartilhada em grandes programas como os de Tata Werneck, Jô Soares, Luciana Gimenez e Danilo Gentili. Seja muito bem-vindo, Simon Ventralbe. Obrigado. Inclusive, também fui no Fantástico, tem muita coisa. Flávio Cavalcante, em 1973. O pessoal acha que eu não estou nem vivo. Pô, esse cara está vivo ainda? Pô. Eu comecei muito novo, eu comecei com 18 anos de idade. Que eu vinha da locução, que eu faço várias vozes, eu brinco com a voz, né? Eu imitava locutores, gravava comerciais, e dali um cunhado meu perde a fala no acidente de carro, eu começo a recuperar a fala dele, ali que eu entrei na fonoaudiologia. Que e legal. Em 1970 eu inventei um método de oratória, que a palavra era argumentação sob pressão, e virou porrada terapia, e é o maior sucesso hoje na procura lá nos meus canais, é porrada, eu quero esse negócio de porrada terapia, para ficar cara de pau desinibido. E esse nome, Simon Ventralbe, veio da onde? O meu nome já está confuso. Me chamaram de Simão, Simon. Aí chegou na Itália e me chamaram de Simone. Eu falei, Simone não, pô. Ai. Veio da Polônia? Polônia. Não, meus pais são poloneses, são judeus poloneses, eles nasceram na Polônia. Legal. Sua jornada profissional foi marcada por desafios e conquistas. Como que você enxerga a evolução da sua carreira até esse momento atual? Eu creio, assim, eu comecei como autodidata, né? Não existia profissão. Eu comecei em 1968, a profissão só foi regulamentada em 81. E eu fui criando um método devido à minha capacidade vocal, de brincar com a voz. Vou mostrar para você alguma mudança. Tinha um locutor que narrava o Estrela da Metro Goldwyn-Mayer lá nos Estados Unidos, para passar aqui no Brasil em português, né? Aí ele falava assim... Metro Goldwyn-Mayer apresenta em Parnavision as sandálias do pescador. Anthony Quinn faz o papel do mocinho. Não percam na próxima semana. Aí eu brinco com a voz, né? Então, aí eu comecei Deve imitar o Cid Moreira. Cid Moreira, vamos lá. Vou tentar. Começa a trabalhar com o Banco Nacional de Minas Gerais. O Nacional é o banco que está ao seu lado. É fantástico. Boa noite. Aí eu imitava todo mundo. Eu gravava, aí tinha um monte de locutores famosos da época. E voz infantil, voz de criança. Eu tô com medo. Vou brigar com você aqui, tá pensando o quê? Eu faço vários personagens, né? E quais foram? Isso facilitou. Por exemplo, a pessoa chega, um homem com voz fina lá. Tem vários casos, se você pegar nas minhas mídias sociais, você vai ver eu mudando a voz de várias pessoas. Aí ele chega com a voz fina. Quando ele chegou na puberdade, ele não teve coragem de mudar a voz. A laringe ficou pronta, as cordas vocais ficaram mais espessas, mas ele ficou com medo de mudar a voz. E principalmente porque não tem a voz masculina por perto. Ele fica muito com tia, avó, mãe, irmã. Aí ele não tem coragem. Então, quando ele vai me procurar, devido a essa minha capacidade vocal, eu assumo a voz dele na minha voz, eu descubro qual o tom certo dele, e ele pega por imitação. Em 1 minuto eu mudo a voz dele. Tem vários casos lá. Se vocês visitarem meus canais, que é Fonoaudiólogo Simon, bota Fonoaudiólogo Simon que é mais fácil. E o site é Boas Falas. Porque nos meus comerciais, isso marcou muito. Em vez de falar boa noite, Cid Moreira, aí quando eu dava o telefone, e Boas Falas. Aí isso pegou, isso aí pegou. Aí o site ficou Boas Falas. Legal. É mais fácil de botar. Dizem que quem fala assim com a voz fina é o Anderson Silva. Já mandaram para ele um monte de coisa, ele não quer. Acho que ele quer mostrar que ele é bonzinho. Na luta ele é ruinzinho, mas na voz ele é bonzinho. E quais foram os marcos que mais impactaram sua trajetória? Eu sou uma pessoa criativa, né? Então você tem... por exemplo, o meu pai queria que eu fosse engenheiro, ele não queria que eu fosse fonoaudiólogo. O meu pai era Até porque naquela época era uma profissão que você falou que não era nem reconhecida. Então eu reconheço que ele realmente, para ele era difícil. O cara tinha que ser engenheiro, médico, arquiteto, advogado e acabou. Não tinha, ou um professor, né? Mas aí você fala fonoaudiólogo, e a profissão foi mudando de nome. Ela começou com logopedia, começou com terapia da palavra, depois logopedia, depois fonoaudiologia. Entendeu? E quando regulamentou a profissão, quem trabalhava há 5 anos tinha direito adquirido de escrever no conselho de classe.
E eu fiz a faculdade, mas ela não tinha um valor, porque não existia produção. Era um curso livre, chamava. Depois ela regulamentou, mas quem tinha 5 anos não precisava nem voltar a fazer a faculdade, que era o meu caso. Eu trabalhava há 13 anos quando regulamentou, né? Mas aí eu fui criando método e com resultado, porque eu agora estou lançando o livro da cura da gagueira. Vai ser o próximo livro agora, já está rodando lá o livro. E na minha produção eles falam que gagueira não tem cura. E se você vai entrar lá no meu site, você vai ficar assim, caramba, que é isso? Tem muita mudança, muita coisa. Vou comprar para o David Brasil esse livro. Por exemplo, a Kira Grace, que é uma pessoa que se comunica, ela é gaga, tímida, e ela me autorizou a colocar. Está lá, se você ver lá, Kira, que legal. você vai ver como ela era antes, como ela ficou depois. E ela só passou na Globo porque estava comigo já há algum tempo, e nós ficamos treinando para ela passar, fazer um teste com ela. Aí ela passou, entendeu? Muita gente passou ali pelo tratamento, pessoas conhecidas, e artistas, tudo. Eu trabalho há 56 anos, né? Tem que respeitar. E considerando o seu percurso, houve algum momento específico em que você percebeu que a comunicação seria um pilar essencial para o seu sucesso? Em 1970, quando eu inventei esse negócio de argumentar sob pressão, que eu botei aqui, chama porrada de terapia, que eu botava todo mundo brigando na sala. Esse cara é louco, isso nunca vai existir, você é um louco, você bota todo mundo brigando aqui. Eu falei, se prepara que o mundo vai ser do cara de pau, do desinibido, na hora da entrevista vão te apertar. Aí quando chegou na década de 80, começou a dinâmica de grupo, fazer peça de teatro, aí torturava a pessoa, né? E aí eles não passavam na entrevista, tinham doutorado, mestrado, MBA, formação universitária. Não passava na entrevista, porque eles eram tímidos, eram gagos, tinham voz fina. Aí veio me procurar, eu falei, agora tu vai apanhar aqui para ficar cara de pau, para passar na entrevista. Aí passava. Porque a aula assim, o que eu faço? Eu crio um clube, que o pessoal me chama de louco, você fecha um pacote comigo do tratamento todo. Acabou a tua carga horária, você só sai da lá depois, quando morrer. Vai ficar lá até morrer. Então, muitas pessoas hoje moram sozinhas, trabalham com funções que não falam, e aí eles ficam ali comigo na manutenção. E eu preciso desse aluno antigo, do paciente antigo, que ele é o chato, ele que provoca, ele já está cara de pau, então ele te perturba, ele dorme no meio da tua palestra, começa a te contestar, aí você começa a falar, vem 10 pessoas contra você. Então você aprende a criar essa força de você ficar desinibida, cara de pau, e eu dou o subsídio da voz e da fala. Porque chega um monte de homem e mulher lá, ô, professor Cima, como é que vai? Tudo bem? Aí eu, pô, mas que isso? Quando às vezes a pessoa me liga, o que a senhora deseja? Eu sei que é homem. Eu queria fazer o tratamento. Aí a mulher também, aí tem mulheres também que ligam com a voz grossa, quer afinar a voz. Agora com essa mulherada tomando essas testosteronas aí da vida, estão tudo com voz de homem. E quem fuma ainda é pior ainda, né? Mulher que fuma fica mais grossa ainda. Aí vem procurar, eu tenho que suavizar a voz dela. Tem os transexuais também, é muito interessante, que eles fazem todo o tratamento, mas a voz não muda, aí eles ficam frustrados, né? Então eles vêm procurar para afinar a voz, aí já é o contrário, para tornar a voz feminina. Eu tenho vários casos de transexuais, até no meu site tem lá um caso lá, que aí eles fazem cirurgia, fazem um monte de coisa, quando chega na hora da voz, toma hormônio feminino, mas a voz... Ô, professor Simon, todo mundo está vendo aqui, pela minha voz, olha, não está parecendo uma mulher. Eu não sou mulher. E as mulheres também, que também mudaram de sexo, elas têm a voz fina, elas ficam revoltadas, porque elas tomam hormônio masculino e não engrossa a voz. Se a pessoa tiver voz fina, a mulher não vai engrossar com hormônio masculino. Só quem tem voz média e voz grave. O homem também, se ele tiver a voz grossa, não vai afinar. E eles estão fazendo algumas cirurgias que também não está dando certo. Várias pessoas operaram e vieram me procurar e ficou com a voz muito deformada. Eu sou o Jó, eu levo 4, 5 horas fazendo essa mudança do transexual. Eu tenho uma paciência danada. Eu falo, calma que eu vou conseguir mudar. Eu até lembrei aqui de um caso agora, muito amigo meu, João Diniz, teve um AVC recentemente e ele postou que estava com um problema na fala. Acho que afetou alguma coisa na cabeça, eu acho. O AVC sempre causa uma lesão cerebral. Eu tenho contato com ele, eu tenho aquele amigo dos meus filhos, eu já falei com ele. Que legal. Aí o AVC, eu tenho vários casos de AVC, porque em 1970 eu falava que o cérebro é plástico, plasticidade neuronal. Você consegue mudar o comando cerebral. Aquela área que foi lesionada não volta mais. Então eu vou insistindo com o cérebro, com música,
aula de oratória, várias atividades para o cérebro começar a trabalhar em áreas que não foram lesionadas. Aí eu consigo recuperar a fala. Tem um professor da USP que falava 11 idiomas e era o único tradutor juramentado norueguês. Aí ele chegou lá não falando nada, mais nada. Aí eu botei o hino da Noruega, primeiro lance, no YouTube. Vamos cantar junto aqui. Aí ele começou a cantar, a família ficou parada assim, perplexa, né? Aí ele pegou, ele estava com a voz fraquinha, botei uma música alta no ouvido dele. Aí ele começou a cantar assim, com a voz alta, com a do barulho, né? Aí ficou todo mundo perplexo. Que isso? Eu falei, depois eu ensino português para ele. Eu brinquei assim na hora. E ele tá falando, já recuperei vários idiomas dele. Né? Entendeu? Ai. E em um mercado onde a comunicação se tornou uma habilidade essencial, quais características diferenciais permitiram que você se destacasse nessa sua área? Que vem de uma... É um troço tão bonito assim, que vem de uma brincadeira da infância. Eu, com 7 anos de idade, encontrei uma professora do primário. Você imitava a voz dos coleguinhas, eu punia eles. E depois que eu vi que era você era um ventríloco, você não mexia com a boca e fazia a voz igualzinha deles. Aí eu falei, caramba, com 7 anos, então, assim, é uma história assim, meio espiritualista, né? Que vem carregando isso em outras encarnações, alguma coisa assim, né? Porque dessa brincadeira vira uma profissão, aí vira um sucesso, aí você vai vendo... E tem um esquema muito interessante nas entrevistas. Na hora que eu vou na Tata Werneck, ela ficou louca comigo, né? Que eu não deixava, eu atropelei ela muito. Você vê o programa, você vai morrer de rir. Ela tentava me derrubar e não conseguia, eu ficava zoando dela, né? Aí ela a tua voz é ridícula. Aí eu comecei assim, né? Eu vou mudar o teu orgasmo. Em vez de você fazer você vai fazer ai, vamos mudar aqui. Aí ela, no final, ela estava pulando lá no palco nervosa. O Jô Soares mandou calar a boca 3 vezes. Eu falei que eu não ia calar a boca, não. Aí, entendeu? Então e quando é um negócio sério como Fantástico, eu fiquei quase 15 minutos no ar, aí eu fico sério. Então, isso que eu treino com os pacientes, que momento que você vai brincar, que momento você vai falar sério. Então, você tem que estar preparado para tudo. Para tudo, entendeu? Para tudo. E aí tem chega lá um monte de diretores, presidentes, vem com o negócio de hierarquia, né? Que eles se impõem com a hierarquia, né? Aí o subalterno fica com medo. Pô, o cara é diretor. Aí, quando ele chega lá no meu curso, ele quer botar a banca, aí eu começo a bater nele. Não, eu sou diretor. Você aqui não é diretor porcaria nenhuma. Tu é doente igual todo mundo aqui. Tu vem com essa onda. Você tem razão. No início da sua carreira, quais foram os principais desafios na construção da sua identidade comunicacional? É assim, porque eu inovei. Se inovar, você tem pressão, né? Tudo que é lado vai pressionar. Você vê, o cara tá lá 1000 anos com um método, eu chego lá com uma coisa revolucionária. E aí tem uma pressão grande até. Não, e foi o pioneiro também. Então, assim, aí vem uma geração que já está atrás de mim querendo aprender a coisa. Né? Agora o Simon é como todos esses grandes cientistas aí, quando eles estão vivos, todo mundo critica, o cara morre e vira herói. Agora é que conseguiram provar que o Einstein estava certo com um buraco negro. Né? Aí, quando o Einstein falou isso sobre entendeu? Aí, então, o Freud também, na época, aí ele virou considerado uma louco. Metodologia de psicologia, de psicanálise. Né? O medo de falar em público é um desafio comum para muitas pessoas. Quais são as estratégias psicológicas e práticas mais eficazes para superar essa ansiedade? É assim, você não ficar com medo da situação. Eles anteveem muito que vai acontecer, nem aconteceu. O cara já está, não vou conseguir. O que tem de alcoólatra, por causa da timidez de falar em público, é uma loucura. Um dia chegou um presidente numa multinacional e só falava bêbado. Aí os investidores falavam, cara, só fala bêbado. Ah, mas se vocês pagarem o curso do Simon, que eu já tive lá uma vez, eu estava desempregado, aí eu vou conseguir falar sem beber. Aí eles pagaram o treinamento. Então, assim, você tem que perder esse medo. O que eu faço? Eu faço porque a pessoa é o segundo maior medo da humanidade, falar em público. É o segundo maior medo da humanidade, depois da morte. E o que acontece? Nós não somos preparados para isso. Aí chegou um professor do colégio americano, que perdeu a voz lá fazendo tratamento comigo. Eu falei, você faz o quê no colégio americano? Eu dou aula de teatro. Eu falei, aula de teatro? Como? É matéria obrigatória de jardim de infância até o 2º grau. Todo mês é uma peça e no final do ano tem uma... Eu falei, por isso que os americanos falam bem, como o Barack Obama, eles já... Aí as faculdades americanas de Harvard, de Columbia,
Vai lá na frente debater com o professor todo dia. Pá, 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 pá. Aqui tem isso, aqui não Coisa tem. que deveriam Aqui não tem. inserir Então aqui nas você escolas. tem que ser né? desde pequeno, você tem que ser estimulado. Agora hoje, por exemplo, o pai fica num quarto, a mãe no outro, o filho no outro com o celular na mão, ninguém fala mais com ninguém. Aí na minha casa, eu tenho 7 filhos do mesmo casamento. Aí, eu tenho 2 andares. Andar de baixo só tem meu quarto, ninguém nem entra lá. Aí eles sentam na mesa para almoçar 3 horas da tarde, só levantam meia-noite. Minha mulher italiana bota para quebrar na comida. Aí e ficam pá, 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 pá. Aí chegou uma ex-nora minha, que ela era filha única, tímidazinha. Eu estou no meio da live, ela entra. Olha, aí eu falei que na minha casa todo mundo é comunicativo, que eu estimulo, eu e minha mulher. Aí ela diz assim, eles me torturavam lá, eles começam a falar contigo, se metem na tua vida, não param de falar, eu sou filha única, não está acostumada a falar. Com muita assim, gente com muita gente em volta. Então, o que eu faço? Eu chamo os pacientes para almoçar na minha casa, porque eles têm problema social. Eu chamo os pacientes para as festas da minha família. Que meus filhos fizeram dança de salão com o Carlinhos de Jesus. Aí tem um filho que é DJ, o outro tem a casa de festa. Então, minha Com casa tudo é festa. isso de filho, acaba virando uma festa. É uma mesmo. festa. É 7 uma festa. filhos, mais as namoradas. E agora mais eu já nem. Não, almoço na minha casa é 30 pessoas na mesa, domingo, aquele almoço antigo, da família antiga, né? Que tem um monte de filho. Legal. Hoje em dia eu tô até brincando. As mulheres que querem ter filho com 40 anos, quer ficar rica primeira, aí tem um filho só, acabou. Calma. Ah, não dá mais. eu. Não. Aí tá todo mundo com filho único. Eu brinco com as minhas filhas da Bessa. Filha única. Tem a maioria da minha filha tem filho único. Eu falei, não, agora não pode fazer isso. Mas hoje em dia é loucura. Eu falo que tenho 2 7 já filhos. começa a ficar maluco. 3 então é louco no dia de hoje. 3 filhos. Não, mas a gente criou os filhos assim, bem solto, bem independente. Eu tenho 7 filhos independentes. As pessoas me achavam louco. Minhas filhas com 13, 14, 15 anos iam para festa, eu não ia buscar em festa. Se vira, pega táxi, pega carona, então. Aí quando alguém falava, vi tua filha lá pegando táxi, eu falei, qual o problema? E elas são muito independentes, estão muito bem profissionalmente, entendeu? Que bacana. Entendeu? Criar para o mundo, né? Então 3 filhas estão ligadas na minha área. Elas trabalham, uma até trabalha comigo também, a fonoaudióloga, mas elas estão ligadas em recurso humano, em tudo, comunicação, né? Entendeu? Mas por quê? Eu estou falando assim, é essa criação. Aí o pai fica ali, não fala com o filho, chega em casa com a cara amarrada. Aí a mãe diz assim, não fala com teu pai não, que ele está estressado. No trabalho ele fala com todo mundo, conta piada. Em casa ele está com a cara amarrada. E a mãe é conivente, fala assim, teu pai está estressado, não fala com ele não. Eu me meto a dessa, eu quase que já apanhei de mãe de paciente. Entendeu? E eu dei um avanço muito grande, eu até estava falando aqui, que assim, o pessoal dizia assim, que a pessoa chegava lá com um filho com 12, 13 anos, gago, cheio de problema. Então, eu fui descobrindo como começa uma gagueira, que é por causa do Google, que eu sou a única pessoa no Google que bota cura da gagueira. Todo mundo diz que gagueira não tem cura, não tem jeito, e mostra o caso de cura de gagueira. Né? Tanto é que no meu livro agora, a editora falou, não, você tem que botar cura na capa, que você cura mesmo. Eu estou assustada que ela foi ver os vídeos, a dona da editora ficou doida quando viu os vídeos. Pô, não, você tem que botar a cura mesmo, porque eu estava querendo disfarçar um pouco. A cura não. É, cura mesmo, curando gagueira. Aí o que eu comecei a ver? As mães me ligando, meu filho ficou gago ontem. Eu falei, caramba, que espetáculo. Aí comecei a criar um questionário, eles dormem no quarto dos pais, não colocam na creche, dá peito até 4, 5 anos. Aí mima, reprime, pai alcoólatra, pô, que tem de confusão. Aí eu comecei, isso tudo está no meu livro, botei 35 itens que não deve fazer para o filho não ficar fraco, não ficar gago. Porque você vai ver a história dos tímidos também, é a mesma história, você vai lá para trás. Mas você cortou a gagueira, vem do psicológico? Vem do psicológico, não tem ninguém nasce gago. Pô, você vai botar o filho para dormir na tua cama até 15 anos, 10 anos, isso é loucura. Não, nem nunca, não bota. Eu nunca deixei filho meu dormir. 4 nunca dormiu. Ela tem um quarto dela. Nunca dormia, nunca. Entendeu? Porque tem um quartinho dele. Meus filhos nunca dormiram no meu quarto, nem deixava. Né? Como era muita gente, né? Dormia 4 meninos no quarto, né? E 3 meninos na outra. Aí elas ficavam entre elas já estavam, eles se bastavam ali, né? Entendeu? Mas assim, as pessoas. Isso que eu estou falando no livro, e eu falo muito isso com os pais. Aí, um dia chegou uma garota de 22 anos, faculdade de medicina, tem 5 quartos na casa, ela foi dormir no quarto de pai, com 22 anos. Aí, isso aqui é toda timidazinha, entendeu?
Falando do início da carreira, durante entrevistas de emprego, quais são as perguntas mais comuns feitas a jovens candidatos e como eles podem estruturar suas respostas de forma assertiva? Eles perguntam assim, quais os seus defeitos, quais as suas qualidades? A pergunta principal é essa aí. Você tem que dar um show, né? Você tem que chegar lá. Agora, um negócio tão simples, você vê só. Na hora que a pessoa chega com vozeirão, já fica todo parado perplexo. Eu tenho uns pacientes, você vai ver a mudança da voz deles. Aí eles chegam lá, bom dia, tudo bem? Como é que vai e tal. Aí o cara, que é isso? Aí fica assim, sabe, espantado. E as mulheres também, quando a mulher tem a voz grave, bonita. A minha esposa tem uma voz bem grave, depois você vai conhecer ela ali, ela está aqui. Aí você vai ver, aí eu brinco, eu chamo a minha esposa, quando chega uma mulher com voz fina lá, aí eu fico brincando. Aí minha mulher, que voz ruim, hein? Aí minha mulher faz assim, ai meu Deus, que voz é essa? Ela fica assim assustada com a voz da minha mulher. Eu não mexi na voz da minha mulher, eu me apaixonei, eu fui passar um trote para ela, que uma ex-colega minha de faculdade. Você fala assim desde novo, com essa desde voz? Novo, desde criança. Eu tenho um filho assim, dos 4 filhos homens, tem uma voz igualzinha a minha. Se você falar com ele, você vai dizer... O telefone confunde. Aí ela pega, eu fui passar um trote para minha mulher, que eu tinha um casinho com uma colega de faculdade, saí 4 vezes com a garota. Vamos ligar para a Ângela, eu vou ligar para a Ângela, é minha amiga. Aí ela ligou e passou o telefone para mim. Aí eu, alô, meu amor, tudo bem? Como é que vai? Aí a minha mulher, oi, querido, tudo bem? Caramba, eu tenho que casar com uma mulher de voz grave, meu filho tem voz grave para trabalhar comigo. Aí 1 mês depois nós fomos morar juntos, 2 meses depois nós casamos, e 8 anos tivemos 7 filhos, estamos casados há 48 anos. Eita, está caminhando para história, 49 anos. Vamos lá, falando agora da gagueira, que pode ser completamente superada ou é uma condição que pode ser apenas gerida ao longo da vida? Não, tem vários casos de cura, estou te falando ali, tem muito caso de cura. Agora, assim, é um trabalho que tem que a pessoa... Olha que loucura. Você chega lá, eu faço uma consulta de avaliação, depois estipulo a carga horária, no início você vai ter atendimentos individuais comigo e com uma filha minha, tem que enviar diariamente para o meu WhatsApp, de domingo a domingo, tem um material para treinar em casa com a minha voz gravada, com 7 horas de exercício. Aí tem que enviar todo dia para o meu celular pessoal. Ele treina 45 minutos por dia com material. Aí tem que enviar para o meu WhatsApp a interpretação lá de uma poesia que está lá no material e uma notícia de improviso. Aí eu, até 3 horas da manhã, eu respondo, não, tá errado, não pode assim não. Tá... Aí eles ficam perplexos, como é que eu trabalho sábado e domingo? Entendeu? Aí eu falo assim, não, eu sou descendente de judeu trabalha sábado e domingo. Eu fico brincando assim com eles. Né? Então, assim, aí depois das aulas de oratória, tem 16 aulas por semana. 16, 64 aulas por mês. Você pode frequentar tudo. A gagueira. Por que eu fiz isso? Eu tenho aula de 5 da manhã às 9, de 7 da manhã às 11, de 1 da tarde às 4, de 4 às 6, de 7h30 da noite às 10 e de 10 a 1 da manhã. Eu estou cobrindo todos os fusos horários do mundo. Eu tenho pacientes no mundo inteiro, brasileiros que moram no exterior. Já tive alguns estrangeiros, mas a maioria é brasileiro que mora no exterior. Tem vários países, Inglaterra, Irlanda, Japão. Então, à tarde vem um pessoal da Europa, de manhã vem um pessoal do Japão, China, entendeu? Então, assim que vai acontecendo. A afasia é um distúrbio que afeta a comunicação verbal e suas causas podem variar. O que exatamente é a afasia e quais são os tipos mais comuns, como os tratamentos modernos podem ajudar na recuperação da linguagem? É importante, porque você pega um adulto, que é um médico, era um engenheiro, então ele está entendendo tudo, 99% entende tudo que está acontecendo, ele não consegue transmitir na fala. Aí pessoas tiveram aneurisma, traumatismo craniano, entendeu? AVC hemorrágico, AVC isquêmico. Então, são as causas básicas que vai causar uma lesão cerebral. A afasia vai ser uma lesão cerebral e ele vai perder a fala. Quando ele perde a fala, chama afasia. É perda da fala, né? Aí, você tem que estimular ele com coisas adultas. Você não pode fazer coisas infantis. Então, o que é que eu faço? Eu boto música, eu boto aula de oratória, treinamento com material, muito audiovisual, muita coisa. E faço uma gravação contando uma história da vida dele. A família faz um relatório para mim. Aí eu faço uma gravação contando a história da vida dele. Agora vamos contar a história de uma pessoa muito bem sucedida na vida. Fulano e tal acordava às 7 horas da manhã. Depois ia para o trabalho. Repete comigo. Eu acordava às 7 horas da manhã. Outra vez, não entendi como é que é. E essa gravação vai estimulando o cérebro dele 24 horas. Ele fica com essa gravação em casa. Ele leva no carro, leva em tudo que é lugar.
E aí ele volta a falar muito rápido. A música também. Agora mesmo peguei um empresário lá de Moçambique. O cara não dá, ele tinha que falar para 3.500, ele tinha 17 supermercados, ele tinha que falar para 3.500 pessoas em inglês. Aí ele chegou lá, não dava um sorriso, cara, cara fechado, amarrado. Aí eu falei, vamos cantar aqui no YouTube. O que você gosta? Ah, Frank Sinatra, Beatles. Aí ficamos 3 horas cantando. Pá. Aí ele chegou para mim, caramba, isso me fez tão bem. Aí ele chegou em casa, ficou cantando a noite toda, me ligou onde assim, de cima, eu estou numa felicidade, só que você ter feito isso comigo. Aí eu fiz ele sorrir, eu botei ele nas aulas para ir apanhar. E ele estava brigando comigo, que ele queria aula individual. Eu falei, não, cara, você tem que estar nas aulas de porrada terapia. Aí ele adorou. Quando ele foi, ele entrava em todas as aulas. Aí ele foi aplaudir de pé, contando a história de sucesso dele, que apanhou emprestado com um cunhado. Aí o cunhado falou, se você quebrar, eu não quero falar mais contigo. Ele está com 17 supermercados. Mas, entendeu? Então, você tem que adaptar. Você está falando do João, né, que é teu amigo. Então, o que eu vou fazer com o João? Vou pegar assunto que interessa para ele. Não vou ficar mostrando figurinha, coisinha bobinha. Então, vai personalizar. Entendeu? Então... Muitas pessoas buscam engrossar a voz fina por razões estéticas ou profissionais, como falamos aqui. E quais são as técnicas mais eficazes para alcançar uma voz mais grave de forma saudável? É isso aí, porque o que eu falo sempre, ninguém nasce com a voz fina. O hormônio masculino, ele é grave. Ele pode ter uma voz média, mas fina não. E a mulher também tem hormônio masculino. Ela não tem que ficar falando assim, eu pego um monte de mulher, porque tudo mimado, né? Porque... O que os pais e as mães fazem com a filha mulher? Oi, filha, olha o suquinho. Toma Coca-Cola aqui, rapaz, não sei o quê. Aí você tá então, bebezinho. Eu peguei um garotinho de 5 anos sofrendo bullying no colégio. Entendeu? Mulher Maravilha, gay, tava sofrendo bullying. Porque ele tinha uma voz fininha. Aí a mãe chegou desesperada. Querendo imitar a mãe, eu acho. A mãe, aí eu falei, como é que teu pai te chama? Meu pai? Vamos brincar, Gabriel. Ele afinou mais ainda para imitar o pai e a mãe. Vamos jogar bola, Gabriel. Eu falei, olha, vocês estão de parabéns. Continua que a voz vai dar certo. Aí ele pegou, né? Aí eu mudei a voz dele, né? E aí, no primeiro dia ele saiu com a voz mudada. Aí eu falei, acabou, vocês não podem mais fazer isso com ele, senão eu não vou tratar dele. Aí depois, encontrei ele com 23 anos. E aí ele com a voz boa pra caramba. Aí eu perguntei pra mãe, na época eu não perguntava esse negócio de dormir no quarto de pai, né? Aí eu falei, vem cá, você... Eu perguntei para a mãe, ele dormia no teu quarto? Até 7 anos ele dormia na minha cama e até 12 anos ele dormia no meu quarto. Eu falei, caramba. Aí ele ficou, minha mãe me entregou. Aí falando assim, aí, entendeu? Então você vê que loucura. E um filho homem ainda, né? Tratando homem, como se fosse uma princesa, né? Entendeu? Nem a minha filha eu trato assim. Entendeu? Então nunca falei porque assim. eu estou dizendo, isso tudo vem da criação. Não, essa é a revolução do essas descobertas todas. Eu até fico brincando que eu agradeço ao Google. Porque a mãe vai lá procurar cura da gagueira, aí só dá cura da gagueira. Se o vai entrar, para lá, pá, aí vê um monte de vídeo, criança, adulto, curado. Aí fica louco, né? Caramba, que isso? Como é que pode? Aí vem me procurar. Aí eu já começo a atacar. Você já começa a ver o histórico da família, todo. Né? Aí começa a ver tudo assim. Dorme no quarto de pai, não coloca na creche. Aí, a mulher chegou lá, até foi muito engraçado, um garotinho de 2 anos e meio, né? Eu levei lá numa psicóloga, falou que ele era autista. Eu falei, não, quem é autista são vocês dois. Ele não é autista, não. Porque ele dorme no teu quarto, na tua cama, com 2 anos e meio, você não colocou na creche. Aí, em um mês, o garoto tá falando tudo. Você salvou minha vida. Eu falei, não salvei tua vida, não. Você que fazendo tudo errado. Como pode, né? Entendeu? Então, no mundo de hoje, mas tem muito tem isso. cada história aqui que você vai dizer, não é possível. Estudos apontam que aproximadamente 10% das crianças têm dificuldades significativas na comunicação verbal. Quais são os sinais precoces desses distúrbios? E como que eles podem ser identificados? Você vai morrer de agora. Eu fazia um programa com Wagner Montes, na CNT, toda quarta-feira. Aí, eu falando das avós. As avós ficam falando errado com as crianças, ensina a falar errado, fala totatola, fala teijão. Aí liga uma avó, né? Você não sabe da mal. Eu fui falar com a minha netinha, ensinei a falar tudo errado. Teijão, totatola. Aí fui falar pro meu netinho teijão, ele falou, não, vovó, não é teijão, não, é feijão. Aí o netinho corrigindo ela. Entendeu? Então você vê que é um estímulo. Se a criança fala fim, tem sigmatismo, projeto animo. Olha que gracinha, chama os vizinhos todos para ver. Chama a família, que gracinha. Aí troca, fala planta em vez de falar planta.
Então, tudo tem que corrigir ali na hora, começar a corrigir desde criancinha, os próprios pais, Sim. começar a corrigir. Eu oriento muitos professores de colégio primário, ali, municipal, estadual, eu vou dar palestra às vezes, eu falo, vocês podem corrigir. Ah, não tem nenhum equipamento eletrônico. Eu falo, não, se ela troca a letra, é só você ensinar a letra correta, vocês não alfabetizam eles. Não é a mesma coisa? Você vai agora, pega e corrige ele. Depois ela me agradece sempre pagando. Caramba, eu corrigi um monte de criança que trocava letra depois que você me autorizou. Eu falei, é tão simples o negócio, você vai e dá certo, porque, por exemplo, eu tenho netos, meus netos estão muito assim, inteligentes, que eles foram para a creche com 6 meses. Num colégio bom, um colégio ali em Copacabana, tem um colégio judaico lá que tem aula de circo, aula de teatro. A minha netinha, com 2 anos, chegou para minha filha, veja bem, mãe, a minha filha que levou um susto, tá? Entendeu? Porque você é estimulado. Eu 8 meses. Então, é isso aí. E vou te falar que a minha família foi toda contra, tá? Aí, ó. Dizendo que eu era uma mãe desleixada, que tá não vendo? Cuidar da filha. Eu falei, mãe, são outros tempos. Não, e fica em casa porque... Na minha época, eu tô com 42 anos, já minha mãe me colocou no colégio com 5. Aí. Tá não tinha creche, era direto para a escola com 5. Hoje, quando a gente coloca com meses, todo mundo critica. É outra geração. Tem gente que bota com 4 meses que tem que trabalhar, não tem jeito. E os colégios são bons, tem vários colégios bons. Sim. E a criança, desenvolve, eu tenho 6 netos. É outra criança. 6 netos. Se torna mais independente, comunicativa, divide brinquedo, começa a se socializar agora, muito fica em casa, com a vovó, com a titia, com a babá. Ou criança que... Entendeu? Não vai desenvolver, né? Fica lá e fica parado no celular, vendo tela o tempo todo. Exatamente. Falando de comunicação assertiva, na sua opinião, quais são os elementos essenciais que tornam uma mensagem verdadeiramente eficaz e memorável? É você se comunicar bem, você colocar a voz, olhar nos olhos das pessoas, entendeu? Porque o cara fica olhando para o teto assim, não convence ninguém. E tem umas teorias assim malucas, olha lá para o final da sala, não olha para ninguém, para você dar uma palestra olhando para o final da sala. Já me falaram isso. É ridículo, não fica né? focando em cada pessoa, não. Olha sempre no final. Eu já foco, vou passando e vou falando na palestra. Na palestra eu me divirto, né? Que eu adoro provocar, né? Aí eu enxergo muito bem de longe, né? Aí eu chego lá, você que está na última fila aí de camisa vermelha, vem aqui no palco fazer uma pergunta. Ele faz isso comigo, eu me escondi aqui atrás. Aí ele fica com o microfone na mão assim. Aí fica com o microfone na mão assim, tremendo. Eu chamo uns 4 ou 5 a plateia toda. Um dia eu me ferrei, que eu fui na PUC, a empresa júnior da PUC, né? Aí chamei 3, eu já mudei a voz dele ali na hora, pá. Aí os 45, eu também quero. Eu fiquei 6 horas mudando a voz de todo mundo na PUC. A comunicação é um processo dinâmico e adaptável. Quais principais fundamentos norteiam a sua forma de comunicar? Você tem que ter cultura também, uma coisa importante, a cultura, colocar a voz, a dicção boa. Porque você começa a falar tudo embolado, com ovo na boca. Eles chamam até de ovo na boca. Tem um que fala com a boca. Você não entende nada. Ninguém entende nada, né? Então as pessoas me procuram muito com isso tudo aí. Que é dar um show, né? Que não aguenta mais, aí sofre bullying. O bullying nessa área da fala é um bullying violento, né? Você com problema falando, trocando letra. Olha, o que tem de gente com formação em medicina, engenharia, problema. Fica assim o tempo todo. Eu fiz um curso agora recentemente e a pessoa que foi no palco falar, toda hora falou assim, é óbvio. Aí a terceira vez eu falei, eu tô escutando é óbvio ou ele quer falar é óbvio e não falava. É óbvio. Aí eu falei, gente, não é possível. Fui no Google. Falei, será que pode óbvio também? Porque o cara falou tantas vezes aquilo que eu comecei a achar que aquela palavra estava certa. Engoli o B. Aí, em vez de falar é óbvio, falava óbvio. Outra coisa também, se vai dar palestra 1h da tarde, 2, todo mundo almoçou com sono desgraçado. Aí eu me divirto, né? Porque depois, aí eu faço assim, aí eu dou uns... Pra galera... Pra acordar, que, 1h e 2 horas, não é moleza, não. Eu comecei a plateia. Vamos lá, e como que o tom de voz e a entonação influenciam a forma de como uma mensagem é percebida pelo público? Igual você acabou de falar. Eu brinco, eu já vi vários professores de teatro, eu fico brincando. Aí o cara, não, você tem que botar o peito assim. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a cabeça aqui
Oi, tudo bem? Como é que vai? Vamos chegar na repartição. Qual dos dois vão ser atendidos primeiro? Lógico, você com essa voz, aí, então o peito não adianta nada. Não é a voz. A postura, fica lá, enchendo o saco, negócio de postura. Faz assim, balança a cabeça assim. Aí eu falo, não faz nada disso não, meu amigo. É pela voz. Pela voz, a interpretação, a tua alegria, você passar uma energia, né, um ambiente. Existe alguma estratégia específica que utiliza para transformar conteúdos complexos em narrativas envolventes? Tem, lógico. Esse que é o nosso treinamento da oratória lá. Que a gente coloca, você vai escolher, a gente bota lá 50 temas, escolhe o que você quer falar. Então, aquele tema que você vai falar é saúde, economia, religião, sexo, família, vários assuntos que estão na moda aí. Então, quando a pessoa vai falar, se a não convencer, essa plateia hostil entra, né? Ih, que ridículo, que horror, pô, você não está convencendo ninguém, sai daí, seu chato. Aí faz, pô, imagina, o cara fala assim, meio da tua palestra, sai daí, seu chato. E você tem que se impor, não vou sair de porcaria nenhuma, não, você vai ter que me aturar aqui, pô, entendeu? Então você vai ganhando uma cancha de você conseguir convencer, porque você tem que convencer as pessoas. Você está numa palestra, todo mundo dormindo na tua frente. Outro dia tinha uma médica, que era cirurgiã plástica lá no curso, e aí ela estava falando cirurgia de pálpebra, né? Aí o aluno veterano, ela estava todo empolgado, o cara, ai, bocejou alto, né? Eu vou sentar, não estou agradando. Eu falei, como você vai sentar? Quer dizer, o cara boceja na plateia e você vai sentar? Deus que me livre, quando você uma palestra, alguém boceja, você vai sentar? Mas eu já estou inseguro. Ele faz isso, eu falei, então agora... Então são coisas assim que você tem que estar ali olhando. Eu fico nas palestras brincando muito com a plateia, né? Sim. Para deixar eles em pânico mesmo. Um dia eu fui dar uma palestra para 2.500 pessoas aqui no Monte Líbano. Aí era aquele negócio de marketing de rede, aquele negócio. Aí o palco do Monte Líbano é 3 metros de altura, é um troço de louco, né? Aí eu chamei 3 lá no palco. Aí os 2.500 começaram a se contorcer. Aí será que ele vai me chamar? Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco ele pega, né? Aí eu falo, quem é inibido, levanta a mão. Aí todo mundo. Aí eu falei, vou ficar rico aqui, 2.500 pacientes aqui agora. Pô, né? Aí eles me aplaudiram, aí ficaram loucos. Falei, caramba. Aí na OAB também, eu fui dar uma palestra na OAB de São Paulo, eu fiquei impressionado, tudo advogado, estudando direito. 20% não foram no palco. E eu dando exercício para eles, eu estava orientando. A OAB mandou um texto me elogiando pra caramba. Hoje em dia tem muitas pessoas tímidas, né? Aí a OAB falou assim, não esperava uma coisa dessa, que fantástico que você fez, era uma palestra de 1 hora, você ficou 4 horas. E eles ficaram atentos a você. Legal. Quais erros de postura e gesticulação podem comprometer a credibilidade de um comunicador? É isso que eu estou te falando, o cara fica olhando para baixo, fica todo jeito. Agora não pode exagerar. Você tem que gesticular um pouco, você não pode ficar assim, com a mãozinha assim, parada falando, entendeu? Você tem que olhar para a plateia. Isso tudo agora não pode exagerar, porque tem muita gente que fica com um monte de besteira e você vê que o cara está artificial. Entendi. Entendeu? Ele fica todo assim, fazendo movimentos, tudo forçado. Então a pessoa fica natural. Agora, por exemplo, você ficar andando muito para lá e para cá, o cara fica tonto também. Aí isso tudo nem te orienta, né? Ficar andando muito para lá e para cá no palco, né? Que aí o cara fica fazendo assim, acompanhando o cara andando para lá. Daqui a pouco você está cansado, tanto ficar olhando para lá e para cá. Simão, você gosta muito de falar, mas você tem a prática de saber escutar também? Escutar, eu escuto. Quando é bom para escutar, eu escuto, né? Mas eu atropelo, eu realmente atropelo. É uma pergunta aqui. A escuta ativa é uma habilidade crucial para uma comunicação eficaz. Como desenvolver essa competência e aplicá-la no dia a dia? Não, mas não pode, porque tem gente que fica muito calada. Eu brigo muito com paciente que fica, não, eu estou escutando, eu quero ouvir, não quero... Aí eu falo, como? Você vai... Às vezes eu estou falando com a pessoa no telefone, ela fica muda. Falei, interage aí comigo, pô. Que isso, tá maluco? Aí eu dou um esculacho, né? Interage aí comigo. Você tem que falar, eu tô falando, você não vai falar nada, fica muda. Só escutando. Entendeu? Então, assim, eu realmente atropelo. Eu atropelo. Mas quando eu venho, por exemplo, ela tá dando uma lá no meu curso, tá dando uma palestra. Aí vai ficar quietinho ouvindo, o cara tem um assunto interessante. Tá lá. Dá para montar um hospital, que eu tenho de médico lá. Um monte de médico. Lá na pandemia... Agora eu me lembrei disso. Na pandemia eu bombei, porque em 2007, quando eu apareci no Jô, o Jô mandou calar a boca. Uma das vezes que ele mandou calar a boca, eu falei, eu não vou calar a boca, porque eu estou aparecendo para o Brasil todo, então quem tem que falar sou eu, não é você. Aí eu imagino falar isso para o Jô. Aí daqui a pouco acabou o programa, no dia seguinte começaram a me ligar do mundo inteiro. Aí eu falei, mas peraí, o programa do Jô, do mundo inteiro...
Não, vim aqui para o Japão porque eu apresentei um método diferente do que todo mundo faz. Ali eu já dei uma criticada no negócio. Aí eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou curar essas pessoas? Não tinha nada. Na época não tinha nada. Em 2001 não tinha nada. Não tinha internet, não tinha nada. Aí quando chegou em 2007, abri o Skype, eu fui, pum! Opa! Pro Skype. Aí comecei a atender o pessoal do mundo inteiro. Tinha presencial e online. E aí quando chegou a pandemia, eu estava com o estúdio montado já. Aí chegaram 15 médicos ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer telemedicina? Me ajuda, pelo amor de Deus, eu morro de vergonha, microfone, câmera na minha cara. Aí chegaram os professores, olha que loucura, professor com voz fina, professor gago. Aí a mãe dos alunos estão no home office e fica fazendo caretinha para mim assim, porque eu tenho voz fina e sou gago. Aí eu falei, ó, viu, o mundo mudou, agora você não está falando só com os alunos, está falando com a família do aluno, entendeu? Então, Essa pergunta agora, a evolução digital transformou a forma como nos comunicamos. Como que isso impactou o seu trabalho e quais desafios surgiram nesse cenário? O que impacta é a minha velhice. Pô, eu ficava assim, caramba, eu tenho filial no Rio, São Paulo e Brasília. Mas quase ninguém vai presencial, vai quase ninguém. Eu fico louco, né? Que eu tenho uma estrutura super bem montada. Engraçado, você não usa óculos? Não. Não, e você fica direto em tela, na frente da tela? Na tela, é. E não teve problema de vista? Não, mas a televisãozinha é mais ou menos isso aqui, assim, um pouquinho aqui na tela. Aí tem muita luz branca na minha cara, né? Aí tem uma câmera lá filmando. E tem um palco, aí eu fico no palco. Mas assim, essa parte assim de você fazer online, sim, eu me irrito, porque pô, eu tenho uma filial em São Paulo. Aí eu marco sábado presencial. Eu boto lá um cameraman, uma mulher servindo a comida. Aí vai 5, 6 e fica 10 na tela. De São Paulo. Eu falei, pô, mas peraí. Não, mas eu moro em Barueri, eu moro na Zona Leste, aí ninguém quer mais se deslocar para nada. E aí eu vi, quando aconteceu a pandemia, eu falei, agora... Eu viajava toda semana, fazia a quarta Brasília, quinta São Paulo. Eu viajo uma vez por mês agora, vou lá. Tá? Mas aí o negócio interessante é a minha velhice. Eu estou com 74, mas eu só vou parar de trabalhar igual o Oscar Niemeyer. Ele parou de trabalhar com 104 anos, que ele morreu. Aí eu não tenho... 101 ele ainda fez um projeto. Foi de louco. Eu tenho um arquiteto que trabalhava com ele, que transformava em realidade aqueles RAF que ele fazia. Era a neta dele e esse arquiteto. Aí ele veio me procurar, porque ele era tímido. Então eu falei, caramba, exatamente isso que eu penso. Eu não tenho limite. Eu estou lá 2 horas da manhã fazendo live. Um dia eu fiz uma live... Na época da pandemia, eu fiz uma live 2h30 da manhã e outra 3h30 até 4h30. Lotado. Eu falei, caramba, vocês não dormem não? Porque a live a pandemia, todo mundo tá ali em casa. Todo mundo surtando, né? Então hoje eu atendo. Eu vejo o paciente que vai marcar meia-noite. Porque na minha casa eu tenho 2 andares. Aí no andar de cima eu fiz um estúdio. Assim, uma parte da casa eu fiz um estúdio. Para você atender. E foi engraçado que quando eu fiz no início, o prédio reclamando, que pá, é residencial, e agora todo mundo está no prédio, todo mundo trabalhando em casa. No ambiente digital, onde a linguagem corporal é limitada, como podemos compensar essa ausência para manter a comunicação eficaz? Não, a gente faz assim, se você está na tela aqui, levanta e vai lá para trás. Entendeu? A gente consegue montar esse cenário. Cada um vai falar lá uma vez. Está lá um grupo na tela, agora é você. Tá. Levanta, vai para trás agora, para ver teu corpo todo, teu gesto. Aí a gente faz isso, entendeu? Essa aqui é a compensação do online. Então, assim, as pessoas chegam, quando elas chegam lá, que eu falo que é online, né? Mas será que eu vou ficar tímido? Eu falei, vamos fazer uma experiência. Aí quando ela vê 10 caras assim na tela e ela vê a cara dela na tela, ai meu Deus, eu estou me vendo... Aí eles começam, vamos para cima, né? Ai, meu Deus do céu, que incrível isso aqui, eu estou passando mal. Eu falei, mas você disse que era online era moleza, pô, agora tu está passando mal. A liderança exige uma comunicação inspiradora e assertiva. Como um líder pode usar sua comunicação para engajar e motivar sua equipe equilibrando autoridade e empatia? É isso aí, você tem que chegar, se apresentar. Você não pode ficar com a cara emburrada. Você não pode chegar trazendo seus problemas pessoais para dentro disso aí, porque se você se comunicar bem, ser um cara brincalhão também, não pode ser um cara sisudo, porque as pessoas,
usam o poder, e esse cara que usou o poder, eles falam para mim, Simon, para disfarçar minha timidez, eu sou agressivo, eu sou autoritário. Mas só para disfarçar a timidez. Aí eles mandam o assessor, os assessores pararem no lugar dele, escreve tudo. O diretor, aí manda o assessor falar. Aí chega um monte de assessor lá, estou com dor no estômago, dor no coração, meu chefe mandou eu falar por ele. Eu também sou tímido, mas não posso perder o emprego. Tem que me curar, porque eu já não aguento mais. Então você vai vendo em cadeia o que forma uma timidez. Entendeu? Muita gente com problema. Ó, eu vou te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos no Rio de Janeiro. Olha, eu já comi lá, eles me conhecem lá. Esposa, hein? Eles me conhecem lá. Não pode levar os 7 filhos, mentira. Pode levar. Mas você sabe que tinha uma churrascaria que falava criança, era Rialto, era ali do meu nome. Pode ser. Ali em cima tinha uma churrascaria que assim, até 10 anos, criança não paga. Eu levava os meus 7 filhos todos, que não tinham 10 anos. Aí era muito engraçado que o cara ficava. Aí depois ficou nosso amigo. Né? Aí ele ficava, caramba, mas você diz que até 10 anos. Não paga. Não paga, entendeu? Simon, a comunicação desempenha um papel crucial na gestão de crises. Como lidar com momentos de alta pressão e evitar danos irreversíveis à reputação? Porque o que acontece? As pessoas, quando tem a crise, você fica desequilibrado, você começa a ter o teu negócio, começa a andar para trás. Então, você tem que transmitir uma coisa boa para as pessoas. Porque se você passar essa coisa ruim para a tua equipe, vai naufragar, vai ficar todo mundo tenso. Entendeu? Então, o que a gente faz? Eu treino as pessoas, elas chegam, tem muita gente que chega lá em crise. Pô, a minha empresa está ruim, eu estou ferrado, como é que vai ser? Eu não consigo, eu tenho que passar uma coisa. Aí fica treinando isso com ele. Tem esse treinamento específico. Você quer fazer uma tese, mestrado, doutorado, então você vai treinar com a gente lá. Até você conseguir fazer direitinho, porque isso vale ponto na prova. Senão não passa. Na prova final, no TCC, o que tem gente fazendo TCC, e não passa mesmo. Aí eu falo, quando a pessoa está no início do tratamento, fala pro professor que você é gago. Depois você vai deixar de ser gago, mas fala para ele que você é gago. A palavra presente para o gago, eu tenho cada história lá dos gagos, que eu tenho que falar presente. Aí ele está fazendo a chamada, a letra dele é a letra M. Aí está ensaiando, o cara estava ensaiando. Vou falar presente, aí ele... Presente! A professora para fora! Tu está debochando de mim. Aí ele foi falar, professor, eu sou gago. Deixa eu só levantar a mão, porque eu não vou falar presente. Para mim é muito difícil falar presente. Entendeu? Então você vê situações de pessoas, e as pessoas não entendem. Eu até fiz um artigo, deixa os tímidos em paz. Às vezes a pessoa reprova. Eu tenho paciente meu que são gênios. Gênio. O cara tem... você vê que o cara montou startup. E aí, na entrevista de emprego, o cara percebe que ele é tímido e não deixa ele passar na entrevista. Porque eles só querem um cara de pau. E às vezes o cara de pau, ele engana todo mundo na entrevista e ele não tem conteúdo. Mas não tem conteúdo. Isso aí. Aí eu fiz um artigo, sabe que isso aí virou um negócio de filosofia? Eu botei, deixa os tímidos em paz. Em vez de você ficar pressionando o tímido, ou você paga um tratamento para ele, ou deixa ele em paz, não ficar pressionando ele para fazer apresentações, coisa que ele não vai. Entendeu? Tem outro também, é o criativo também. Tem um engenheiro que foi lá dizendo que ele criou uma profissão nova, que é a qualidade de ser humano. Então, ele viu que os criativos nas empresas, eles não sabem passar o conhecimento deles. Então, ele viu que a única forma que tem é botar o cara comendo com o cara, ficar grudado no cara o dia inteiro, para ele absorver essa criatividade do outro. Entendeu? E ele consegue convencer as empresas para parar de encher o saco do criativo com treinamento bobo, com coisinha bobinha, que ele não aceita, o criativo não aceita. E vários pacientes meus falando que tem um criativo que carrega a empresa nas costas. Outro dia o cara pagou o tratamento. As empresas hoje preferem as pessoas que têm mais interrelação interpessoal, né? Do que a pessoa muito inteligente. Aí você sabe que o cara... Eu tinha um engenheiro que ele trabalha com dragagem marítima. E aí ele me leva uma pessoa lá no meu curso, um operário, que ele tem, aí o gago, né? Aí eu fiquei assim, falei, poxa, mas você... Não, eu vou pagar o tratamento para ele porque ele carrega a minha empresa nas costas. O barco ingressa no meio do mar, eu tenho 3 engenheiros no barco, ele não consegue sair, ele vai lá, inventa uma peça, faz... Aí eu falei, é o criativo, é o tal do criativo. Entendeu?
E para encerrar nossa conversa, qual conselho você daria para aqueles que enfrentam dificuldades de comunicação, seja com fala, timidez ou medo de falar em público e desejam melhorar sua forma de se expressar e conectar com os outros? Isso a pessoa tem que considerar um investimento. Não pode considerar um gasto, porque ela está ferrada. A mudança, o que as pessoas ganharam de sendo promovidas, a diretor, a presidente, estava empacado. Eu tenho um funcionário do BNDES, estava há 30 anos sem ser promovido. E ele foi no meu casamento em 1975, aí ele nunca chegou a nada. Todos os amigos dele foram diretor do BNDES, gerente, aí ele não foi. Aí ele foi entrar em constelação familiar e virou um constelador. Aí ele veio me procurar, agora chega, agora você vai me curar. Aí eu... Você curou? Curei ele. Entendeu? Então você tem que fazer esse investimento nesse treinamento, esse tratamento, né? Porque a fobia social é uma doença, problema na fala é uma doença. Então você tem que investir, porque às vezes a pessoa começa a comparar. O brasileiro tem essa mania, a prestação de serviço com bens materiais. Isso dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, então faz. Aí tinha uma engenheira, que o pai, já foi meu paciente, o pai dele, ela é gaga, 5 anos desempregada. Não passava, gaga, muito gaga. Aí o pai foi comparar com alguma coisa. Você não está vendo que há 5 anos que eu não... Eu falei, você compra um carro para ela que é melhor, que ela dá voltinha no quarteirão, quem se comunica dá volta ao mundo. Eu falei assim para ela, pai, tá vendo? Você fica falando essas besteiras aí. Aí o pai pagou o tratamento para ela, deu a pressão nele violenta, entendeu? Mas assim, porque não dá mais. Quem se comunica se trombica, como disse Chacrinha, mas não dá mais, não tem condição. Entendeu? Dá mais no mundo de hoje, né? E eu tenho assim, essas minhas filhas, meus filhos, eles são muito comunicativos, e eles fazem coisas incríveis, assim, eles falam com todo mundo, conversam, então as portas se abrem assim, numa facilidade para eles, porque eu criei isso, vem lá da criação. Então você que está com o teu filho agora em casa, muda tudo, para de mimar, para de colocar na cama para dormir com o papai e com a mamãe, não fica dando peito aí 4, 5 anos, que isso tudo bota na creche, coloca na creche, igual você falou também, que você colocou. Entendeu? Cedo. Isso aí. E vamos todo mundo se comunicar, né? Foi um prazer te receber aqui, Simon. Simon não, Deixa Simon. Eu só dar o site, porque o pessoal vai ficar curioso. Pode falar para todo mundo te procurar aí, Simon. O site é boasfalas.com.br, é fácil decorar Boas Falas. As mídias sociais é fonoaudiólogo Simon. Vamos botar, não vou falar nem um Weintraub, porque é complicado, né? Aí, o Weintraub é cacho de uva, em alemão, até mais alemão que polonês. E o nosso WhatsApp central, lá no site tem o WhatsApp central, mas eu vou dar aqui porque o pessoal fica curioso. 21 972 73 2041. 972 73 2041, com 21 na frente. E Boas Falas, né? É isso aí, galera. Acessa lá e melhora aí na sua fala. E para você que ainda não entrou aí, entre no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.